no Senado com Assir Gurgatz. É um programa que apresenta para você as ações do senador de Rondônia, Assir Gurgatz, no Senado Federal. Você está convidado a acompanhar o dia a dia do seu representante no Poder Legislativo. No programa de hoje, iremos conhecer as necessidades e dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais e agentes do agronegócio em Rondônia. Conhecer também as propostas que o senador Assir Gurgatz defende para a melhoria da qualidade de vida do homem do campo. O crescimento do agronegócio de Rondônia só poderá ser garantido com a regularização da situação dos produtores rurais que foram prejudicados por uma legislação ambiental pouco flexível, que deixou os pequenos produtores rurais impedidos de expandir sua produção agrícola, devido às limitações impostas pelo Código Florestal, bem como a falta de apoio estatal para financiamentos voltados para o fomento da agricultura familiar. É preciso entender que temos que levar a qualidade de vida ao homem do campo, proporcionar condições de plantio e uso de terras para os produtores rurais. E quero registrar aqui a nossa preocupação com essas pessoas que ajudaram muito na colonização do estado de Rondônia, do país inteiro, mas principalmente do meu estado de Rondônia. Há alguns anos atrás, o governo federal dava incentivo aos agricultores e pecuaristas para desmatar florestas e áreas do cerrado para a produção de alimentos, com a intenção de transformar o Brasil num dos celeiros do mundo. Na época a gente escutava muito pela Rádio Nacional da Amazonas. E aí lá no mato eu ligava o rádio e escutava a Rádio Nacional da Amazonas. Aí o governo está convidando para pegar terra na Amazonas, inclusive com o slogan dizendo: vamos integrar a Amazônia para não entregar. Devido às várias mudanças na lei ambiental, os produtores não têm garantia e estão sujeitos a estarem fora da lei, correndo risco de serem penalizados. Foi um dia de domingo na minha casa e me deu uma multa. Eu digo, mas como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não devo? Mas queimou o seu pasto, o senhor tem que pagar. Sou defensor do produtor e também do ambientalismo, com critérios e com limites. Então, esse projeto visa a regularizar essas pessoas que foram convocadas para ir para Rondônia, não só em Rondônia, mas em toda a Amazônia, de modo que nós estamos dando justiça, fazendo justiça àquelas famílias que deixaram as suas terras, as suas casas no centro do país, no sul do país, e atenderam um pedido da União Federal, da União, o que nós entendemos, que o que foi desmatado naquela época, a vigor da lei da época, tem que ser preservado, tem que ser mantido e tem que legalizar essas famílias, de modo que elas possam continuar produzindo, não tenham que fazer o reflorestamento, até porque eles não têm verba, não têm recurso para fazer o reflorestamento e também não têm condições de sobreviver com a produção daquilo que restará do que tiver que reflorestar. Então a quantidade a ser plantada é muito pequena para essas famílias poderem continuar vivendo na zona rural. Dados da Organização Mundial de Comércio, divulgados este ano, apontam que o Brasil exportou 61,4 bilhões de dólares em produtos agropecuários no ano de 2008, comparado com os 54 bilhões de dólares do Canadá. Em 2007, os canadenses mantinham estreita vantagem, com vendas de 48,7 bilhões de dólares, enquanto o Brasil exportou 48,3 bilhões de dólares. Outro projeto do senador Assir Gurgatz vem propor a isenção do imposto sobre os produtos industrializados, ou IPI, nos insumos de máquinas e equipamentos agrícolas. Produtor de Rondônia há mais de 50 anos, José Ramalho reclama da dificuldade de se conseguir um equipamento novo para cultivar na sua terra. Segundo ele, os preços do maquinário são elevados. Aquele produtor que não tem máquina, como eu, por exemplo, que não tenho máquina, não estou conseguindo comprar a máquina porque a máquina é muito cara, eu estou sofrendo demais. Eu sou um produtor pequeno, mas eu preciso de máquina. Eu preciso plantar cana, eu preciso plantar mandioca, eu preciso fazer uma série de coisas, reflorestar alguma coisa de pastos que já estão degradados.
Eu não estou conseguindo. Em conversa com Augusto César, empresário e representante de tratores na cidade de Porto Velho, ele apontou as dificuldades de vender um equipamento agrícola devido ao alto custo desses equipamentos e também um número excessivo das exigências impostas ao agricultor para a liberação do financiamento para o custeio agrícola. A grande dificuldade para o produtor é a questão do acesso ao crédito de uma forma geral. E isso é ocasionado principalmente pela dificuldade em comprovar renda e comprovar a propriedade da terra. Porque, via de regra, há uma vinculação da terra, da propriedade dele, ao financiamento. Além de haver do bem ser uma garantia, o banco ainda exige uma garantia adicional. E como o produtor não tem documento dessa terra, isso dificulta sobremaneira ele poder comprar o trator. A grande maioria não consegue se enquadrar nas exigências das instituições financeiras. Dá um exemplo aqui, eu tive Santa Cruz de La Serra, por exemplo, na exposição de lá, e vi um trator da Espanha, com todos os implementos agrícolas, por 30 mil reais. Mas lá, aqui ele é 90 mil. Na França, todo produtor rural tem um equipamento, tem máquina para trabalhar, é diferente. No Canadá é a mesma coisa. Isso é um produtor rural pequeno. Por que aqui é diferente? Porque é tudo caro, é difícil. Como eu falei, faz uma máquina, financiamento de uma máquina dessa hoje, você não paga a conta. Para isso, nós colocamos aqui um projeto de lei, tirando todo o imposto de IPI para os equipamentos agrícolas que possam estar disponível ao nosso agricultor. Entendemos que dessa forma vamos estar contribuindo para que esses produtores rurais possam ter acesso à tecnologia e que essa tecnologia venha poder aumentar a produtividade nas suas terras. Em conversa com a secretária-geral da Mesa do Senado Federal, Cláudia Lira, ela explicou como funciona o trâmite dos projetos do senador dentro da casa. Bom, esses projetos que nós estamos falando, do senador Assir Gurgatz, eles são projetos de lei ordinária, eles são, ou seja, aquela lei simples, né, e que precisa de um quórum de maioria simples, por isso que a gente chama lei simples, não é porque ela seja simples, né, são projetos robustos, né, mas é a lei simples porque a gente diz que ela precisa de quórum simples para ser votado. E eles, depois dessas comissões, eles não precisariam ir para plenário. Eles têm um caráter terminativo na comissão. Eles podem, das comissões, partir direto para a Câmara dos Deputados. Mas o que fala a nossa Constituição? Que aqueles projetos que têm esse caráter terminativo nas comissões, eles, depois que passar pelas comissões, enfim, as necessárias, né? Não tem que passar por todas, né? Eles passam pelas comissões necessárias, eles ficam dentro de um prazo de 5 dias úteis para recebimento de recursos. Além de parabenizar o senador Gurgatz pela iniciativa, temos que estimular e apoiar. Por quê? Não é justo, não é sequer razoável pensarmos que pessoas que vieram para Rondônia há 20, 30, 40 anos atrás, que eram praticamente obrigadas a fazer, para a limpeza da área, tinha que desmatar. Eu me lembro que eu já moro em Rondônia há perto de 30 anos e era obrigatório. A benfeitoria, o que era? O desmatamento. Então, hoje não pode pegar essas pessoas e tratá-las como bandidos. As pessoas que estão na terra, que usam a terra e exploram essa terra de forma sensata e razoável, precisam ser respeitadas também. E é isso que eu acho que é o grande mérito do projeto do senador Gurgatz. Ninguém defende o produtor rural. E quero parabenizar aqui o senador por ter essa atitude de nos dar esse apoio, embora tarde, mas nunca é tarde para ser feliz. Olha, eu não conheço bem o projeto do senador, mas se for para privilegiar o produtor rural com juros mais baratos, eu vou bater palma para ele. Eu acho que nós hoje temos um juro muito alto para o produtor rural, o juro mais alto do mundo. Não existe lugar nenhum que tenha um juro igual ao nosso. O produtor rural paga a conta porque ele é bom pagador, porque senão não pagava essa conta. Eu às vezes discuto isso em alguma reunião que eu vou, que os juros do BASA, juros para o FNO, não podia ser mais do que 3% ao ano. O trabalho dos senadores é extremamente importante, né, para a nossa sociedade.
eles representam o Estado, como o Estado, o Senado representa, né, a Federação, os Estados, ou seja, todos os Estados do Brasil têm o mesmo número de senadores, não importa se tem uma população maior ou menor, se tem um arrendamento maior ou menor, não importa, todos são iguais para formar o nosso Brasil, a República Federativa do Brasil. Então, o senador é fundamental para que o Brasil continue sendo o Brasil. No programa de hoje, abordamos os projetos de lei propostos pelo senador Assir Gurgatz, de número 35 e 144 de 2010, onde o parlamentar defende melhorias para os agricultores do Brasil. O Assir Gurgatz no Senado fica por aqui, mas você pode assistir ao nosso programa pela internet. É só acessar www.assirgurgatz.com.br e clicar no link Vídeos. Você poderá contribuir também com sugestões, temas ou comentários. Basta nos enviar um e-mail para imprensa.assir@senado.gov.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Vida se engalanar de beleza tropical, nossos